paz do Senhor para você, meu irmão, meu amigo. Eu sou o pastor Mauro Machado. Estamos aqui no canal Venha o Teu Reino. E hoje eu quero manifestar uma tristeza do meu coração, uma indignação do meu coração. Por quê? Porque eu já tenho falado aqui nesse canal da falta de reverência, da falta de respeito ao Senhor. Que já tenho falado nesse canal que o modo onde eram oferecidos os cultos, como eram oferecidos os cultos e a adoração no passado, mudou o modo. Não oferecemos mais holocaustos, incenso, mas o princípio continua o mesmo. O Deus que era representado pela arca, hoje ele está presente no nosso lugar. Só que as pessoas perderam noção. E eu quero usar como exemplo, eu tenho vários exemplos, mas eu quero falar de uma experiência que eu tive ontem na igreja que eu frequento, tá? E é uma bênção de igreja, igreja de Deus, pô, tudo jóia, mas ainda há uma falta de consciência, de maturidade no que tange ao culto ao Senhor, a reverência à presença do Senhor, o respeito ao Senhor, que é o Todo-Poderoso. Não é meu coleguinha, não é meu amiguinho que eu estou chamando para dançar. Eu estou falando de Deus. Então aquele princípio de santidade, de respeito, de reverência continua o mesmo, né? Então as pessoas têm uma informação errada e não têm feito um culto racional. Tá? As músicas, eu não vou nem falar de música, eu tenho outros assuntos aqui no canal que eu falo das letras da música sem entendimento algum. Mas ontem, por exemplo, nós chegamos na hora, como sempre. Entramos, se preparando para o momento de adoração. Beleza, o momento de adoração começou, tudo perfeito. Gente, depois de meia hora, um entra e sai. Na coluna que eu estava, eu fui interrompido 3 ou 4 vezes com gente querendo entrar. A irmã que conduz as pessoas tão amavelmente, levando os atrasildos, e eu não consegui me concentrar na presença de Deus. Não consegui, porque toda hora, até 50 minutos, já estávamos no 4º cântico, gente entrando como se não tivesse acontecendo nada. Nada. Isso para mim é uma falta de reverência. E como se não bastasse, algumas pessoas na minha frente que não largavam o celular. Não largavam o celular. Eu não vou nem perguntar o que elas estavam fazendo no celular, mas não é para ficar. A música acontecendo, o louvor acontecendo, a adoração acontecendo e as pessoas totalmente dispersas. Totalmente irreverente. Eu sempre cito aquela situação de usar, se você não conhece, está lá em Crônica, eu vou deixar o versículo aqui, quando Davi resolveu levar a arca, né? E ele, erradamente, porque Deus mandou levar nos ombros pelos levitas, sacerdotes e levitas, e ele resolve dar uma ajuda a Deus e colocar a arca numa carroça, em carros de bois. E de repente a carroça tropeça, os bois tropeçam e a arca ia cair. O Uzá, que era um cara lá, estende a mão à arca para ajudar e morre. Morre por quê? E o texto diz, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá por causa da sua irreverência. Irreverência, a arca era santa, não era qualquer um que poderia tocar na arca. Esse modo mudou. Mas o Deus é o mesmo. Você não pode tocar em Deus, chegar diante de Deus de qualquer maneira. E é essa bagunça. Aí eu pergunto, será que se fosse a primeira-dama, o presidente da República, ou uma figura ilustre, as pessoas chegariam a hora que quer, sair entrando, fazendo? Será que... Fica uma pergunta aqui. Eu estou falando do Deus Todo-Poderoso. Então eu fiquei triste, em primeiro lugar, e também indignado da falta de consciência, de respeito, de culto racional das pessoas. Até onde isso vai? Até onde isso vai durar? Até onde a misericórdia do Senhor vai suportar algo assim diante da santa presença dele?
Estou falando da reunião, do grande ajuntamento. Não estou falando de uma vida de adoração, de louvor que é pessoal, mas eu estou falando ali do coletivo, né? Deus está ali presente. Precisa de reverência. Ah, mas onde há o Espírito de Deus, há liberdade. A liberdade, não bagunça. A liberdade, não falta de respeito. A liberdade e não falta de reverência. A liberdade é você poder levantar tua mão, poder ajoelhar, poder cair de rosto em terra, poder dançar se estiver alegre. Você tem liberdade. Agora, reverência, respeito tem que existir e não tem acontecido isso em dezenas de cultos. Eu estou falando da minha experiência de ontem na igreja que eu amo, que é de Deus, tá? Mas que alguns irmãos não entenderam o princípio de respeito, de reverência durante a adoração ao Senhor. E isso precisa mudar. Eu não sei. Eu quero dizer uma coisa: em tempos de avivamento, as coisas mudam. Em tempos de avivamento, Ananias e Safira foram consumidos porque mentiram ao Espírito Santo. Então as pessoas estão pedindo mover de Deus avivamento. Em tempos de avivamento, as coisas, a exigência, a seriedade começa a ser cobrada. Então até onde a gente vai viver nesse sentido? Tá? Uma falta de entendimento. As músicas, uma coisa que me preocupa, que tem um versículo muito interessante, que eu vou ler já para você. E no outro dia eu estava ouvindo uma música, música linda, mas ela diz assim: vem, essa é a hora da adoração, vem dar a Eli teu coração, beleza. Vem assim como está para adorar, vem assim como estás diante do Pai, vem. Pô, não é bem assim, cara. Vem de qualquer maneira, vem assim como está para adorar, vem assim como está diante do Pai. O pecador, o incrédulo, ele tem que chegar como está diante do Pai, mas ali ele está fazendo um convite para adoração. Vem, essa é a hora da adoração, vem como está. E olha o que diz em Hebreus 10, presta atenção. Depois que o véu se rasgou, depois que o caminho foi aberto, todos têm acesso como sacerdote à presença de Deus. Mas olha o princípio. Hebreus 10. Cheguemos-nos com... Vem assim como está diante do Pai. Vem, mentira. Que isso que eu vou para adorar o Senhor assim como eu estou? Não é. O princípio é esse aqui, Hebreus 10. Cheguemos-nos, pois, primeiro, com verdadeiro coração. Sinceridade, sem hipocrisia. Eu não vou ali para mexer em celular, eu vou ali para adorar o Senhor. Isso requer respeito. Então chegue na hora, largue o celular. Verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Agora observa. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Cheguemos-nos, pois, com verdadeiro coração. Para de hipocrisia, cara. Inteira certeza de fé. Fé de que o sangue do Senhor abriu o caminho, rasgou o véu para que eu possa entrar diante de Deus. Não de qualquer maneira. Com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Cara, minha consciência é limpa. Se eu pequei, eu pedi perdão. Se eu tinha alguma coisa contra o irmão, eu reconciliei. Então eu entro diante de Deus com a consciência limpa, né? E o corpo lavado com água limpa, que é a purificação. Pecou, se arrepende. Agora as pessoas parece que estão na presença de sei lá quem. Chega a hora que quer, entra, atrapalha os outros, faz bagunça, não tá nem aí, aí depois senta, fica de papo furado e a gente já tá no terceiro, quarto cântico e estamos dizendo que Deus está ali, a glória do Senhor está ali, a presença do Senhor está ali. Pelo amor de Deus, isso tem que mudar. Tem que mudar agora. Isso, os primeiros culpados são os líderes, porque eles têm que ser exemplo e isso é ensinável. Ele tem que ensinar a igreja. Olha só, o culto aqui é esse horário, você tem que chegar na hora. Por quê? Porque é para Deus. Porque a adoração é para Deus, não tem nada a ver com o pastor. Então, o mínimo de respeito e seriedade tem que acontecer, mas é uma bagunça só. Isso em todos os cultos. Mas eu estou ressaltando esse de ontem porque eu fiquei
Fiquei muito triste, muito chateado, indignado, deu vontade de repreender as pessoas. Olha só, você vai embora, vai para tua casa, cara, vai ver televisão. Isso é hora de chegar. A gente entende que tem alguns casos, mas não são esses casos. Primeiro, a gente observa, são as mesmas pessoas, tá entendendo? E, pô, cara, 15 minutos, não tô falando de 15 minutos, tô falando de 40 minutos, 50 minutos, e quem chega atrasado por uma razão, chega pianinho, pede desculpa, senta e já se envolve imediatamente, entendeu? Então quero deixar aqui a minha indignação, minha palavra de correção e de alerta para que você amadureça, entenda que o culto é para o Senhor e que precisa de reverência, santidade, respeito. Alegria, liberdade, sim, mas santidade, respeito e reverência. Porque eu não sei até onde isso vai parar. Vai parar, eu não sei. Eu vou ser sincero, se eu puder advertir, eu vou advertir. Eu não quero chegar ao ponto, eu acho que a igreja não tem que chegar ao ponto de fechar a porta depois de 10 minutos. Muito constrangedor, olha só, depois de 10 minutos do culto começado, ninguém entra mais. Mas às vezes dá vontade de fazer isso. Dá vontade, a pessoa chega lá. Então, qual a sua desculpa? Vai ter um líder lá na porta analisando a desculpa. Ah, não, houve isso. Nossa, a desculpa não é, sai, vai, volta para casa. Seria desagradável, né? Não é isso que a gente quer fazer. Mas às vezes dá vontade de fazer. Porque as pessoas são impressionantemente volúveis. Parece que é uma cultura. É uma cultura, cara. Tudo se chega atrasado. Agora, falando de culto, de adoração, tem que chegar na hora. E quando eu digo na hora, é antes, 10 minutos antes, para que você entre, você tenha tempo de saudar o teu irmão, abraçar o teu irmão, dar uma palavra para o teu irmão, se acomodar, esperar o início do culto e da adoração que é para o Senhor. Isso tem que mudar. Tem que mudar. Eu incentivo você que é líder, que é pastor, a ser exemplo e ensinar os levitas, os músicos a serem exemplos e a igreja a entender que a motivação que eu chego na hora, a razão que eu estou ali é porque eu vou adorar o Senhor. E Ele é santo, Ele é digno, Ele é respeitável. E isso tudo é concernente ao Senhor, Rei dos Reis, Todo-Poderoso. Eu não posso tratar isso de qualquer maneira, meu amado. Então receba essa palavra de incentivo, de alerta e de correção. E se você é um líder, observa isso na igreja, porque eu tenho certeza que Deus vai se alegrar e a consequência disso é a resposta dele a essa adoração, a esse louvor, tá? Ele não dá mais para aguentar. Por favor, leve a sério essa questão aí. Tá bom, meu amado? Se você quiser aprender mais sobre louvor, adoração e outros assuntos, aqui no canal tem vídeos excelentes que vai te orientar, que vai te amadurecer para que a gente faça o melhor para Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fica na paz.